Oi gente, eu sou Desirê Soares e hoje eu vim fazer a crítica do livro Charlotte Street, do escritor Danny Wallace. Muitas pessoas falam que se apaixonam por personagens de livro, e na verdade eu nunca entendi isso, porque apesar de gostar de ler muito, eu nunca tinha me apaixonado por um personagem, mas aconteceu. Eu me apaixonei pelo Jason. Pois é, gente, um livro que se passa na Inglaterra, que o personagem é jornalista, assim, me apaixonei, aconteceu. Bom, mas para contar essa história melhor para vocês, eu vou explicar um pouquinho do livro. O Jason, ele é um ex-professor que depois de viver uma situação dramática, que eu não vou contar qual é, ele largou a profissão e virou jornalista, e agora ele trabalha como freelancer num jornal que é distribuído de graça no metrô. Então, ele tinha uma namorada, só que aconteceu também uma coisa que eu não vou dizer qual é, eles se separaram e agora ele tá morando com o amigo nerd dele, o Dev. O Dev é descendente de indiano, é um nerd que adora videogame, tem uma loja sobre isso, né? E ele mora com esse amigo em cima da loja de videogame do amigo. E ele tá passando, assim, por uma situação, tipo, um dos piores momentos da vida dele, porque apesar dele ser jornalista, ele largou a profissão de professor para ser isso, ele não tá muito feliz. Ele tá morando com um amigo, tá mal porque separou da namorada, enfim, a vida dele tá tipo um horror. Até que um dia, na avenida Charlotte Street, ele vê uma moça tentando entrar num táxi cheio de sacola, de pacote, e ele vai ajudar ela. E ela dá um sorriso pra ele e ele se encanta, se apaixona. Quando ele vai ver, ele fica vendo o táxi embora com a moça, ele percebe que ela esqueceu uma caixinha com ele. É uma caixinha com uma câmera descartável. Aí ele fica pensando, meu Deus, e agora? Eu revelo ou não revelo as fotos? O que eu vou fazer? Eu me apaixonei por aquela mulher, eu vou atrás dela, mas isso é loucura. E a partir daí começa a desenrolar a história. Os primeiros capítulos são um pouco enroladinhos, meio chatinhos, eu achei, porque ele tá muito na fossa por causa da ex-namorada dele, então fica um pouco nisso e não fala muito na garota, mas é só os primeiros mesmo. Depois já engata nessa busca dele, que ele fala a garota, né, que ele viu na avenida. Então, como vocês podem perceber, eu marquei muitas partes do livro. O que são partes que eu achei divertidas e partes que, meu Deus, eu penso isso também. Mas é um livro muito engraçado, como fala na capa, um romance engraçado e irreverente, uma história de amor. Realmente é muito engraçado, assim, eu dava risada sozinha, e porque é uma coisa assim, são situações que poderiam acontecer, sabe? É um livro que não é aquele romance bobinho e tal, tanto que a menina, acho que isso é um pequeno spoiler, mas ela só vai aparecer no final do livro. O livro todo, ele fica procurando ela. E tem umas passagens também que faz você ficar pensando, refletindo sobre aquilo, que nem essa aqui sobre a esperança. Mas e se eu fizer isso e descobrir que há esperança nela? O que vai acontecer? Só um pouco de esperança? E se essa esperança não for nada? Porque uma coisa que odeio com relação à esperança, o que desprezo nela, aquilo que ninguém parece admitir sobre ela, é que, de repente, ter esperança é a rota mais fácil para escapar da desesperança. Então, é umas coisas que você se pega pensando, sabe? São umas citações muito boas que esse escritor teve. Um dos pontos que eu não gostei do livro, uns pontos negativos, foram as referências britânicas. Então, referência de programas de televisão, de cantores, de ruas, de lojas, umas referências que a gente aqui do Brasil, assim, não entende. Então eu imagino que deva ter muita piadinha em relação a essas referências que eu perdi, eu não entendi. Mas assim, é uma coisa que não dá pra fazer nada, né? Não dá pra traduzir essas referências pro nosso mundo. Então, mas não é uma coisa que incomode, não. O que mais que eu posso definir o livro pra vocês é: pense em Bridget Jones. Pensaram? Bridget Jones, aquele livro da Ellen Field que tem até o filme. Então, esse livro é como se fosse a versão masculina da Bridget Jones. Eu diria que a Bridget Jones é um pouco mais
neurótica e dramática, acho que por ser mulher, mas esse livro é a versão perfeita da Bridget Jones, assim, a maneira que a história é contada, as situações, são situações muito reais, eu já disse isso, mas realmente você pensa, eu poderia viver isso, eu poderia ver isso acontecer, entendeu? Eu tenho uma amiga que já aconteceu isso com ela, então é muito engraçado nesse ponto, e também teve certos momentos que me lembrou a Beck Bloom, aquela que também é jornalista, e foi nesse ponto que eu me lembrei, e que é consumista, jornalista de economia, sabe? E ela é consumista e tal, e me lembrou porque tinha certos momentos do livro que ele empurrava meio que o trabalho com a barriga, assim, sabe? Ele fazia os textos dele de qualquer jeito, não estava feliz com aquilo. E a Beck Bloom era assim no começo do livro, então também me lembrou um pouquinho essa referência. Ah, e só pra vocês saberem, eu não sei se vocês conhecem esse escritor, o Danny Wallace, mas ele escreveu o livro Sim Senhor, que depois foi transformado em filme com Jim Carrey. Eu ainda não vi o filme, e agora que eu sei que eu tenho o livro, eu vou querer ler o livro antes. Então, sei lá, se você leu esse livro ou viu o filme, fica a dica que é do mesmo escritor, e olha, é muito bom. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria 9,5, porque o final, eu gostei do final, mas teve uma coisinha que eu poderia ter mudado, mas fora isso, o livro é sensacional. Então fica a minha dica, Charlotte Street, do Danny Wallace. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, comenta se você já leu o livro, se você quer ler, e até a próxima. Tchau!